e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva. Aqui, cante. Se você tem sua Bíblia, pega ela aí e vai cantando. E o meu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Anseia pela chuva, pois eu descobri. Primeiro Reis, capítulo 18. Canta. E o meu coração, como a terra seca, vem me saciar, hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. O irmão pode continuar aí. Versículo 36. Chegada a hora da oferta, o profeta Elias aproximou-se e orou. Senhor Deus de Abraão, Isaque, Israel, saiba-se hoje que tu és o Deus de Israel, e eu sou o teu servo, que fiz isto sob a tua ordem. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és o Deus verdadeiro, e que és tu quem lhes mudará o coração. Então o Senhor ouviu e enviou um raio que incendiou a vítima, a lenha, as pedras, o pó, secando a água do canal. Vendo isso, todos caíram com o rosto por terra, exclamando: o Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus verdadeiro. Elias disse-lhes: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. Elias os fez descer à torrente Quizon, e aí os degolou. Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já se ouve o barulho da chuva. Acabe foi comer e beber enquanto Elias subia ao topo do Carmelo. Aí se curvou até o chão, com o rosto entre os joelhos, e ordenou a seu servo: sobe e olha o mar. O servo subiu, olhou e disse: não se vê nada. Elias ordenou: volta outra vez. O servo voltou 7 vezes. E na 7ª disse: sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.
e o meu coração como a terra vem me saciar. Se o nome dessa música fosse Vem Me Saciar, seria um nome mais atrativo, né? Toca aí, Vem Me Saciar, já pensou? Seria bacana, né? Se o nome dessa música fosse Meu Coração Deseja Te Encontrar, toca aí, Meu Coração Deseja Te Encontrar. A gente fala assim, vamos lá, vamos tocar Meu Coração Deseja Te Encontrar. Toca aí, Somente em Ti. Quando toco Somente em Ti, quando canta Somente em Ti. Mas a inspiração que o padre Samuel, o irmão Samuel recebeu, foi de escrever no título Terra Seca. Um nome que, comercialmente falando, assim, Terra Seca, toca aí Terra Seca. Você fala assim, mas pô, não tinha um nome mais bonito não, pá? Um nome mais atrativo? Deus continua escondendo as grandes revelações aos grandes e derramando de forma profusa as grandes revelações aos pequenos, porque a régua de Deus é diferente. E sob a tutela de Santo Elias, nós queremos nesses minutos fazer um mergulho profundo, com água e fogo. Elias era carinhosamente chamado de o leão dos profetas do Primeiro Testamento. E se nós formos esmiuçar, nós vamos identificar uma característica muito peculiar na vida deste servo do Altíssimo. Nascido numa região chamada Tesbe, que fica a leste do Rio Jordão. Nessa região leste do Rio Jordão, também foi conclamado o rei de Israel, que o povo pediu a Moisés, Saul, o primeiro rei de Israel. E que começou bem e depois, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, começou no espírito e terminou na carne, quando a necessidade é começar no espírito e terminar no espírito. E ele aparece repentinamente ao rei de Israel, chamado Acabe. Acabe governou Israel por 19 anos. E quando Elias se posiciona na frente de Acabe, claro, todos sabiam que o profeta era alguém escolhido por Deus, não era alguém que se apresentava diante de Deus para dizer assim, ô Deus, me deixa ser profeta. Não. É Deus que vai onde o profeta está e fala, para o que você está fazendo, porque agora eu entrego a grande revelação da tua história. Tu és profeta. É Deus que sai do altar e vai até o profeta para dizer que ele é profeta. Não é o profeta que vai até o altar de Deus dizendo, me deixa ser profeta. Quem escolhe, quem determina quem será profeta, é Deus que olha a terra.
E aí o profeta tem como munos alguns mimos de Deus, ouvir Deus nitidamente e ao mesmo tempo falar em nome de Deus de forma privilegiada. E quando o tesbita Elias recebe essa capacidade, ele se apresenta ao rei Acabe, e Israel estava vivendo uma ruptura com o céu, uma quebra de aliança, que outros profetas também vão trabalhar e exortar para que Israel volte para a sua essência. A terra de vocês secou, a intimidade foi evaporada. Então é preciso refazer-se a aliança. E Elias chega a Acabe e diz assim: olha, não vai chover enquanto eu não disser chove. Vamos ser honestos. Como a gente carrega, a partir dos nossos primeiros pais, a inclinação para as coisas carnais e até malignas, se uma pessoa chegar para você e dizer assim, ó, não vai acontecer enquanto eu não disser que não aconteça, será que você se sentirá no direito de falar assim, quem é você na fila do pão para dizer que vai acontecer ou só vai acontecer quando você disser que é para acontecer? Baixa a sua bolinha. A nossa geração desse tempo se sente nesse direito de dizer assim. Porque quando encontra uma pessoa convicta, confunde o convicto com o soberbo. Elias era uma pessoa convicta, não era uma pessoa soberba. E para a gente confundir isso é muito fácil, porque quando falta convicção em nós, sobra soberba. Tem gente que vem à casa de Deus para uma noite de oração como essa e diz assim, eu tenho certeza que o céu falará comigo nessa noite e eu não voltarei para casa de mãos vazias. E tem gente que vem e fala assim, vamos lá, né? Mais um grupo de oração aí, vamos ver, né, o que acontece, vamos ver o que dá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também não tem problema. Ele sabe do que passa no meu coração. Então, eu não preciso abrir a minha boquinha para dizer o que eu quero que Ele faça, porque Ele conhece o meu coração. Pergunte para quem está do seu lado, você conhece alguém que é assim, que vem na casa de Deus assim? Você conhece alguém assim, que tanto faz, tanto fez, né? Ah, mas você está bem. Se não fizer também, não tem problema. O que importa é a gente estar reunido. Elias era marcado por essa convicção / confiança no Senhor. E por isso que ele teve essa audácia de dizer, não choverá enquanto eu não disser, pode começar a cair a chuva. E é na escassez que a gente se concentra no que é essencial. A escassez faz você focar no que realmente importa. Quando uma pessoa precisa fugir de um lugar que está inundando ou de um lugar que está em chamas, ela não se preocupa em pegar tudo que ela consegue. Ela se preocupa naquela fração de segundos, de minutos, em pegar o que realmente importa. Colocar dentro do carro o que vai fazer a diferença, não que as outras coisas não seriam importantes, mas existe aquilo que é mais importante.
E depois que Elias diz a Acabe, não vai chover enquanto eu não disser que não chova, ele vai se apresentar a este rei e Deus vai dar uma ordem a ele. Chegou o tempo, Elias, de você viver aquilo que é a marca registrada do profeta. E qual é a marca registrada do profeta? Solidão. Uma pessoa que consegue se relacionar bem com a solidão é uma pessoa que é bem resolvida. Como é que é, Evandro? Uma pessoa que consegue se relacionar bem com a solidão, ela sempre será uma pessoa muito bem resolvida com o seu passado, com o seu presente. É uma pessoa que não fica olhando para realidades que não deram certo. Porque na solidão, que é para ela uma providência, ela anda ao lado de Deus. E ao lado de Deus, ninguém se sente abandonado. A gente chama o Espírito Santo de divino amigo. E como é que um divino amigo que mora dentro de mim, eu me permito dizer que eu sou uma pessoa abandonada? Se tem um Deus morando aí dentro, que podia morar numa caverna para a gente se encontrar, mas Deus, Espírito Santo, decidiu morar aí dentro. E a gente às vezes se sente no direito de dizer: eu fui abandonada. Ninguém olha para mim. Tadinho de mim. Coitadinho de mim. Porque ninguém se importa comigo. Diga para quem está do seu lado, ainda bem que quem frequenta nosso grupo de oração não pensa assim. Diga aí. Ainda bem. E é na solidão da montanha, Deus dá uma ordem a Elias: você vai para a caverna, e você vai ficar às margens da torrente de Carite. E na torrente de Carite, você vai se alimentar da água, e eu vou destacar um corvo que vai levar alimento para você. Claro que você pode beber da água, mas você também precisa se alimentar. Ele vai levar alimento para você de manhã e de tarde. Elias mostra para nós uma das facetas do jejum. É Deus usando da personalidade de Elias para dizer assim: olha como eu não deixo faltar aquilo que realmente é necessário. E quanto a gente fica se digladiando com aquilo que a gente deseja, mas não é aquilo que realmente é necessário. Você não vai precisar plantar nada, Elias. Você não vai precisar comprar nada. Eu vou mandar bater na sua porta e entregar o menu do dia. E todos os dias, de manhã e de tarde, o corvo batia levando o alimento. Só que chega um momento em que a torrente de Carite seca. Mas não é uma sequidão por falta de cuidados. Lembra do que ele disse a Acabe? Só vai chover quando eu disser que comece a chover. A torrente precisava receber água do alto. Como não está caindo água do alto, a torrente seca. E é quando a torrente seca que Deus dá uma segunda ordem, uma terceira ordem para Elias. Vá a uma cidade chamada Sarepta. E lá
você vai conhecer uma viúva. Para a realidade israelita, eu não sei aqui quem é casado, quem é casada, mas para a realidade israelita, se o marido, o varão, ele morre, a mulher não podia trabalhar fora. Só podia trabalhar se ela tivesse um filho homem, que vai continuar a dinastia do pai e vai buscar o pão de cada dia. Essa mulher, essa viúva, tinha um menino, mas ele não tinha ainda a estrutura para trabalhar. E como ela não podia trabalhar, ela era sustentada pela generosidade do povoado. Se as pessoas daquela região, sabendo que ela era viúva e que o filho não podia trabalhar, se mobilizassem para ser generosos, deixa comigo que a cesta básica desse mês sou eu. Deixa comigo que a conta de luz quem vai pagar esse mês sou eu. Deixa comigo que a conta de telefone quem vai pagar sou eu. Se ninguém fizesse esse movimento, ela ia ficar à míngua. Elias começa a marchar rumo a Sarepta, na solidão, acompanhada de Deus. E quando ele chega, ele avista essa mulher. E ela está numa contagem regressiva para fazer também a sua passagem. Ela está numa contagem regressiva porque tudo que era provisão, todo mundo já tinha ajudado. Porque você há de convir comigo, eu, por exemplo, há 15 anos, eu vivo da divina providência. Sustentado pela generosidade de Deus, generosidade essa que eu vou encontrando nas missões que eu vou pregando o evangelho, e a gente leva o nosso material, o povo abençoa comprando material, aí tem gente que se levanta de forma espontânea e esporádica. Evandro, você se ofende de eu poder te dar uma ajuda? Qual é a sua chave Pix? Olha, está aqui, isso aqui, eu sei que você tem criança, você é casado, você tem filhos e tal. Isso acontece de vez em quando. Mas você há de concordar comigo que se você se mobilizar a me ajudar, mesmo que seja financeiramente, chega uma hora que você vai dizer assim, tá bom, já chega. Já ajudei um tempo, agora eu paro por aqui. Há 15 anos que eu sou sustentado pela divina providência. Nesses 15 anos já encontrei muitos corações generosos. Deus já me surpreendeu de formas absurdas, no melhor sentido da palavra absurda. Mas até hoje, eu nunca encontrei alguém que falasse assim, Evandro, me dá os dados da sua conta, porque até o dia que eu morrer, eu vou continuar te ajudando financeiramente. Nunca aconteceu. O que está acontecendo com aquela mulher é exatamente isso. Porque quando você ajuda por um tempo. Depois você fala assim, agora acabou, agora chega. Você lembra do que aconteceu com o Rio Grande do Sul? O Brasil inteiro se mobilizando. Mas se eu contar para você que ainda tem cidades lá que precisam da nossa ajuda, você vai acreditar? Porque na largada todo mundo ajuda. Opa, vamos lá, mobiliza todo mundo aí, chama geral, vamos aí, passa aí nos grupos do WhatsApp, chama no Instagram, faz live, vamos lá, vamos, manda carreta, manda caminhão, naquele sprint inicial. Depois, com o passar do tempo, mesmo que haja necessidade do outro lado, as pessoas falam assim, não, já ajudei. É ou não é assim? Ah, tá bom, já dei, já chega, né? Tá bom, né? Também não sou fornecedor 24 horas. Calma aí, peraí. É isso que essa mulher estava vivendo.
Ela sabia que o que ela tinha era fruto de uma caridade que ela foi vítima, mas que a partir dali não tinha mais perspectiva. E é onde não tem perspectiva que Deus envia um profeta. É aonde existe o cheiro da morte que Deus envia um profetismo para fazer novas todas as coisas. É aonde a gente enxerga que ali, na próxima esquina, tem um ponto final. Deus fala assim, não, tu tá vendo o ponto final, mas os meus olhos veem uma vírgula. E aí tu tem que ficar com a vírgula que Deus está mostrando e abdicar do ponto final que você está vendo. Diga para quem está do seu lado, eu acho que Deus está falando comigo e com você agora, hein? Diga, eu acho que Deus está falando comigo e com você. E ele pede para preparar um pão. A mulher ainda vai dar um pouco de desculpa, não, mas o que eu tenho é só para mim. Providencia. Faz o que a senhora sempre fez, só que agora, ao invés de servir primeiro a sua casa, sirva ao servo de Deus que entra na sua casa. Eu tenho 5 filhos, 2 delas estão comigo. E eu sempre digo isso para eles lá em casa. Recebeu visita, quem primeiro se serve é a visita. Espera, depois pega. Eu vou educando meus filhos assim. Recebemos hoje, meus pais foram lá fazer uma visita. Visita de vô e de vó. Não, primeiro deixa o vovô e a vovó. Ah, mas são de casa, Ivan. Não, mas é preciso educar. Primeiro as visitas. Elias dá essa orientação. Primeiro a visita, filha. Depois a da casa. E não vai faltar. Porque Deus é capaz de providenciar do pouco que você tem, porque, como a gente sempre fala, ninguém é tão pobre que não tenha a capacidade de ajudar uma outra pessoa. São Pedro Apóstolo, quando escreve a carta que carrega o nome dele, diz que no fim, às portas da volta triunfal de Cristo Jesus, a caridade de muitos vai esfriar. Vai esfriar. As pessoas preferem pegar um telefone e filmar uma discussão, uma briga, aí lá e falar assim, por favor, não precisa não. Dá para vocês resolverem com calma. Calma. Peraí, não precisa disso tudo não. As pessoas preferem filmar a discussão e publicar na internet a discussão do que se colocar como ponte entre as duas pessoas que estão discutindo. No fim dos tempos, a caridade de muitos vai se esfriar. Enquanto isso, lá em Israel não chove, porque a chave da chuva está com o profeta. A sequidão é tão grande que quando Elias, sozinho, decide tomar uma atitude que nós chamamos de ousadia. Mas não é uma ousadia de um ato meramente humano. Porque existe a ousadia humana. Mas a ousadia humana não tem a assinatura de Deus. A ousadia em Deus, ela acontece a partir do consentimento de Deus. Eu
tenho uma atitude ousada porque Deus me inspirou aquela ousadia. Mas eu posso também fazer uso de uma ousadia meramente humana, em que Deus não está ali comigo, não aprova. E nessa ousadia, Elias diz aos israelitas: reúna todo o povo de Deus. Os que adoram a Deus, os que amam a Deus, os que servem a Deus, mas reúna também aqueles que quebraram a comunhão. Aqueles que colocaram dúvidas nos seus corações. Os profetas de Baal, que serviam Jezabel. Vamos todos para o mesmo ambiente. E quando todos estão no mesmo ambiente, Elias propõe: vamos fazer uma oferta. Eu vivo de ofertar a minha vida a Deus. Eu vivo de fazer oferta ao Deus Santo, Poderoso e Imortal. Como o diabo recebeu do próprio Deus a definição de que ele veio para roubar, matar e destruir, e não consegue criar, então o diabo olha para como Deus cria e imita, sem poder criar. Bom, se para servir a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus, eu preciso ofertar a Deus, e essa oferta precisa agradar as narinas de Deus, da mesma forma como o diabo não pode criar um método novo, ele usa o mesmo método, só que para servir a ele, copiando. Não, então, vamos fazer assim, vai dizer o diabo, vão dizer os profetas de Baal, vamos também, já que o lado de lá oferece sacrifício agradável a Deus, então vamos oferecer sacrifício para Baal. Percebe que o roteiro é o mesmo. Não muda nada. E é nessa hora que a gente vê onde está a verdade. É claro que você talvez até conheça esse enredo aqui, essa história, e ele pediu para trazer os 2 bezerros, fizeram ali um altar, colocaram água, e aí ele começa a dizer: chama o seu Deus com D minúsculo, pode preparar o altar, prepara a vítima, a oferta, só não coloca fogo, porque já que tu serve a um Deus e eu sirvo ao Deus verdadeiro, então o meu Deus eu sei que envia fogo. O seu Deus, já que ele é seu Deus, deve enviar fogo também. Então, carca aí no clamor. E eles começam desde a primeira hora da manhã, e começam. E aí é nessa hora que a confiança e a ousadia de Elias está lá no topo, e ele começa a dizer: fala mais alto. Eu acho que ele deve estar meditando, ele deve ter ido dar um passeio, ele deve ter ido atender alguém, ele está muito ocupado, fala com mais força. Veja, os profetas de Baal tinham oferecido o bezerro, colocado o altar, acendido, colocado a lenha, só faltava o fogo. Só faltava o fogo. Só que a voz deles não conseguia ouvir a voz de Baal. E eles começam a se mutilar. Tem água na oferenda, mas a água não é suficiente. Então eles começam a se cortar. Tinham oferecido vítima, o bezerro, a lenha, a água. Eles partem para a última instância. Vamos oferecer o nosso sangue.
E mesmo oferecendo o sangue do próprio corpo, Baal se mantinha calado. Talvez você olhe e diga assim, essa sequidão, essa secura da chuva que não caía se não recebesse a ordem do profeta na terra, será que essa ordem se ateve apenas à chuva? Não. Quando Deus determina, quando Deus desce, Deus não desce para assistir, Deus desce para resolver. Você até vem para um encontro para assistir. Você até senta para assistir uma pregação, assistir a Santa Missa, mas quando Deus desce para resolver. E é aqui, queridos, que está o grande segredo desse momento. Quando Elias disse, não vai chover enquanto eu não der a ordem, a chuva foi trancada. E nessa hora, a voz e a influência de Baal também foi cancelada. Aqueles profetas passariam horas, dias, meses. Quando Deus quer, nem o diabo consegue falar. Se Deus quiser, o diabo cala. E quando o profeta fala, Deus cala o que pode atrapalhar o profeta. Vou repetir. Quando Deus fala através do profeta, Deus cala o que pode atrapalhar a fala dele no profeta. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo, bênção de Deus? Você está entendendo? E que extraordinário, para a gente encaminhar para o final, que extraordinário é ver que no nome desse profeta está a sua missão. Elias, como eu disse, ele é o leão dos profetas do Primeiro Testamento, e ele carrega nada mais, nada menos que o nome de Deus no próprio nome dele. Esse prefixo El, E-L, significa Deus. O Senhor é meu Deus. Esse é o nome de Elias. Elias está carregando a sua própria missão. Elias não está divulgando a si mesmo, ele está divulgando a sua missão, a sua vocação, que está implícita no seu nome. Envia-se, então, a ordem de Elias. Chegou a hora, Deus. Tu és Deus de Abraão, Tu és Deus de Isaac, Tu és Deus de Israel. Veja como há nas palavras de Elias uma referência a uma perseverança, há uma história que veio antes de Elias e que em Elias não se quebra, em Elias não se rompe, da mesma forma que o Senhor agiu através de Abraão, da mesma forma que o Senhor agiu através de Isaac, da mesma forma que o Senhor agiu em Israel, age agora e mostra que o Senhor que falou com Abraão é o mesmo com quem eu falo agora. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E este é o segredo. Elias não quer reinventar a roda. Quando a gente fala de comunhão com Deus,
você vai ver a vida dos santos. Ali na minha frente está Santa Luzia. Lá na porta está Santo Elias. Se você for investigar a vida do seu santo de devoção, da sua santa de devoção, você vai encontrar que eles faziam o mesmo caminho. Uma vida eucarística ardente, uma devoção absolutamente confiante em Nossa Senhora, uma busca extraordinária por vida virtuosa, um combate às suas más inclinações. Não há segredo. Não há segredo. Nós estamos às portas de ser canonizado Carlo Acutis, um menino do nosso tempo, que vem, me permita dizer assim, que vem esfregar na nossa cara, falar assim, qual é a sua desculpa mesmo para não ser santo? Eu acessava computador. Mas quando se investigou o que ele acessava, nada, absolutamente nada que ele acessava, gerava contra-testemunho da sua vida. Então, Carlo Acutis vem dizer assim, ó, e aí? Eu também acessava a internet. Gostava de assistir jogo da seleção brasileira. Rezou pelo coração do Papa Bento XVI. Então, são coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus, perdão, do Papa João Paulo II. São coisas que a gente olha e fala assim, meu, parece que a santidade está tão distante, mas ao mesmo tempo, essas referências falam assim, não, está mais perto do que você possa imaginar. Mas faltava chover. E a primeira coisa que Elias fez, depois que os profetas de Baal cansaram e não foram ouvidos, a primeira coisa que Elias fez, ele restaurou o altar da adoração. A gente quer a chuva é o favor de Deus, mas só há favor de Deus onde houve primeiro restauração. Reformou a aliança. Vamos restaurar o altar. Restaurou o altar. Agora sim, a gente pode pedir chuva. Vai lá, disse ele. Olha para o mar e vê se tem algum sinal. Ele foi, não tem sinal nenhum. Volta para o mesmo lugar. Não tem sinal nenhum. Vai lá de novo. Senhor, já é a terceira vez. Está tudo do mesmo jeito. Vai de novo. Já fui 3, hein? Quarta vez? Tá bom. Ó, não te falei? Já fui 4 vezes. Volta mais uma vez. Não, você está de brincadeira comigo. Eu já fui 4, eu vou voltar uma 5ª vez para encontrar a mesma coisa, o cenário do mesmo jeito. Volta lá. 5 vezes. Eu imagino o coração deste servo. Porque a gente enaltece Elias, dizendo, puxa, Elias é um profetão, né? Eita Deus poderoso, esse cara é o cara mesmo, hein? Mas esse servo teve a capacidade de obedecer.
humildade e obediência, voltou 6 vezes. E tudo estava do mesmo jeito. É ou não é que muitas vezes você entra por esta porta desejoso, desejosa, que Deus derrame uma chuva de providência na sua casa, uma chuva de providência na saúde de quem você ama, uma chuva de poder, de unção, de transformação na vida daqueles por quem você intercede, na vida de quem te pede oração, e que às vezes você volta para aquela realidade achando que naquele dia que tu rezou mudou a sorte de alguém e não mudou. Aí você volta de novo, por favor, Senhor, eu te suplico. Talvez você até chora. Ô Senhor, essa pessoa que eu amo está sofrendo tanto. E você vem uma terceira vez, e você vem uma quarta vez, e você vem uma quinta vez, e você vem uma sexta vez. Elias está mostrando, queridos, que tão importante quanto a confiança é a disciplina e a humildade de voltar para o mesmo lugar quantas vezes for necessário. Pode ser que hoje seja a sua 7ª vez. Das 6 anteriores, você viu a mesma coisa, ouviu a mesma coisa, mas pode ser que quando terminar essa noite, você veja no mesmo endereço aquilo que você não viu das outras vezes que você veio. E se não for dessa vez, continue vindo, continue perseverando. Jesus disse a Santa Faustina que o demônio consegue se esconder sob o manto da humildade. Ele finge ser humilde. O que ele não consegue é ser obediente. Aquele servo, quando volta da 7ª ordem, meu Senhor, eu vi saindo do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal de que depois de 3 anos vai chover. A modernidade, ela conseguiu muitas coisas. Se você tem um parente lá no Nordeste, lá no Sul, lá no Centro-Oeste, lá em Campinas, lá em Barbacena, você pode fazer uma videochamada. Você não consegue tocar na pessoa, mas você consegue vê-la, ouvi-la. A modernidade faz você pegar um avião aqui e em 40 minutos descer no Rio de Janeiro. Em 3 horas descer em Fortaleza. Em 12 horas descer em Roma. A modernidade faz você não precisar mais, para ornamentar o seu banheiro, precisar usar uma parafusadeira e abrir um buraco na parede para colocar uma saboneteira. Você vai ali com a sucção, botou ali com a sucção, pendura a toalha, sem abrir, um furo, ainda veio, o objeto vem dizer assim, ó, sem furos na parede, hashtag nunca mais. A modernidade nos dá permissão a várias coisas, mas a inteligência que Deus deu ao homem não alcança o poder de fazer chover. Fazer chover é com Deus. Repete isso para quem está do seu lado. Fazer chover é com Deus, filho. Fazer chover é com Deus. Existe na liturgia da Santa Missa
uma oração em que o padre invoca a bênção para aquela terra, para que desça a chuva do céu. Chover é com Deus. Convido você a ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Uma nuvem pequena, mas que traz a esperança de um novo tempo.